Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de história. E eu digo história de Rondônia, sabe por quê? Porque nós já trabalhamos a história geral, já trabalhamos a história do Brasil e agora nós estamos nessa reta final, que é História de Rondônia. E aqui você vai aprender um pouco mais sobre a construção do nosso estado, o surgimento, a nossa história, o povo que estão compondo essa sociedade rondoniana ou rondoniense, tá certo? Como nós já vimos nas outras aulas, a aula de hoje, olha lá, joga no quadro, nós temos o quê? Os trabalhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ok? Volta para mim aqui. Claro que comigo hoje, uma participação, eu tenho aí o nosso intérprete Vitor. Como é que é o símbolo do Vitor? Ah, Vitor, então é assim, olha aí, ó, certo? Claro que a minha intérprete internacional foi fazer uma viagem internacional, que é a Adelina, mas aí nós estamos hoje nas mãos, nos dedos e no bailar da mão do nosso amigo Vitor, tá certo? Então, joga na tela para nós sabermos a aula que nós temos hoje. Deixa eu só ver se minha caneta está calibrada. Ok, está calibrada. Aluno, então nós temos aí a aula 6.1. Iremos falar sobre os trabalhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ou os trabalhadores, melhor assim dizendo. Então, vejamos, irei falar sobre a força de trabalho, a importação dessa força de trabalho, o contingente da mão de obra para a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Também, para a aula de hoje, aluno, tu tem que ter uma certa habilidade. Então, vejamos, tu terás que analisar de maneira crítica, veja, de maneira crítica, né? As interações da sociedade com o meio físico, certo? Levando em consideração aspectos quais? Histórico ou geográfico. Só que quando a gente fala assim, analisar de maneira crítica, parece que é do contra. Tu tem que ver, não, vamos dizer assim, vamos analisar, né, as interações. Não precisa ser totalmente crítica. Parece que crítica você tem uma outra posição ou não, entendeu? Então, fica aí essa dica para você. Tá certo, aluno? Então, começamos a nossa aula. Vejo essa imagem. Para que fosse construída uma ferrovia em plena selva amazônica, eram necessários trabalhadores. E isso nós sabemos. E aí, vem para mim, aluno, eu quero deixar claro, isso, joga aí mesmo, que todas essas imagens, elas são, olha só, eu deixo ficar bem aqui perto de vocês, não, é aqui, é para cá, tá certo, tá aqui. Aqui, todas essas imagens coloridas é de um amigo meu, o Luiz Claro. Ele acabou pegando essas imagens antigas, do início do século XX de Porto Velho. Boas imagens é de Dana Merrill, o fotógrafo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E aí o Luiz Claro acabou, então, dando vida para essas imagens. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, arte Luiz Claro, mas a foto é de Dana Merrill. Que ano? 1910. Tá certo? Para vocês entenderem isso, nossa, olha que legal, eu nunca tinha visto. A foto foi dado vida colorida por Luiz Claro. Tá certo? Então vocês verão aqui, quando se fala de Estrada de Ferro, se fala em Porto Velho, basicamente todas as imagens são de Dana Merrill e a arte de colorir foi de Luiz Claro. Tá certo? Joga no quadro, vamos lá. Na sequência, pode seguir. Então, vejam, como é que eu trago para cá, para a Amazônia, trabalhadores? Quem é que quer vir para cá? Bom, nesse caso, eu tenho que fazer o convite e o convencimento lá na Europa. Por isso que virão para cá esses trabalhadores. E, diga-se, foram mais de 50 nacionalidades. Sabiam disso, alunos? Pois é, 50 tipos de nacionalidade que vieram na esperança
da construção, não só da estrada de ferro, mas também de uma vida nova. E aí a imagem de Porto Velho, logo ali no Cainágua, era assim, ó, totalmente selvagem, uma natureza intacta. Mas aí o homem chega com o advento da segunda revolução industrial, porque a estrada de ferro Madureira Moraes está dentro desse contexto, lá de 1872, que é a Public Works, e a de 1878, que é a Pitt Collins. E a floresta estava assim, ó, totalmente intacta. E somente em 1907 a 1912 é que nós temos aí a conclusão. Mas mesmo assim, início do século XX, a floresta estava assim, ó, totalmente intacta. Fechou? Vamos lá então? Na sequência, observe que eu chamo a atenção para o colorido da imagem, Luiz Claro, tá bom? E aí dá-se o crédito ao dono da imagem, que é o Danamérrio, e o cara que transformou a imagem, o Luiz Claro. Na Amazônia, durante o auge da borracha, todo o insuficiente volume de mão de obra estava alocado na produção do látex, que basicamente a primeira seca em 1870, lá no Nordeste, lá no Ceará, acabou trazendo para cá vários contingentes, né, para trabalhar nos seringais. E para a construção da estrada de ferro Madureira Moraes, eu precisava de um outro contingente. E daí não deu outra. Vieram para cá belgas, italianos, ingleses, franceses, japoneses, 50 nacionalidades. Claro que Porto Velho vai se estabelecer com a figura maior dos americanos. E isso da empresa May, Jake e Randolph, ok? Inclusive, eles andavam armados. Vocês vão ver algumas imagens aqui, incrível. Porto Velho surge, era uma epopeia de pessoas de várias partes do mundo. Olha a vestimenta dessas enfermeiras. E dos enfermeiros também. E aqui, eles estão com o índio Caripuna. O índio Caripuna acabou perdendo aí uma perna, foi um braço, e aí eles deram auxílio a esse índio. Não somente aos trabalhadores da estrada de ferro, mas também à nação indígena que estava ali. Tá? Então, nós, professor, isso aí é o cemitério da Candelária. Perdão, o Hospital da Candelária. O cemitério ficava atrás. Que hoje é onde funciona o Belisário Pena. A escola Belisário Pena. Ali foi muito grande a construção do Hospital da Candelária. Candelária significa purificação, tá certo? Então, olha só, mais imagens de Luiz Claro. O aliciamento de mão de obras em outras regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, na Amazônia, preso ao endividamento, se via impossibilitado de escolher outra ocupação. O cara veio lá do Nordeste e ele já veio endividado, porque simplesmente o cara veio para cortar o látex, ele já veio com a dívida, porque ele vai ter que pagar a vinda, pagar o transporte, né, a alimentação, pagar as ferramentas, e aí como é que o cara vai deixar o seringal? Não tem como. Aí ele está com dívida, então não tem como ele migrar para o trabalho da ferrovia. O que vocês estão vendo aí é um dia de consulta. Observem que o médico da ferrovia está consultando de um por um. De repente o cara está com dor de dente. Vocês sabiam que também existia o famoso trem pagador? Desse mesmo jeito aí, ó. Vinha com todo o dinheiro e os caras que estavam trabalhando no trecho era chamado de um por um, fazia a fila e o cara recebia os seus valores. Ó, novamente a imagem de Luiz Claro. E é todo estilo americano.
Fechou? Legal, né? Vejam, tais fatores dificultavam o recrutamento local de um contingente de trabalhadores que fosse suficiente para a construção da ferrovia. Vejam, lá atrás eu falei que todos que vieram para cá vieram para trabalhar na produção do látex. Eu não tenho como. Mesmo vindo, do Nordeste da Amazônia, o cara já estava impossibilitado de trabalhar na construção da ferrovia. Então, o único jeito, era buscar gente fora do país. E aí, observem esses trabalhadores. Com certeza, essa pessoa, esse homem aqui, branco, era o responsável por essa equipe. E aqui nós temos negras ou pretas, como é chamado, antilhanas, angolanas, né, de várias partes da África também, principalmente da área do Caribe, os antilhanos. E elas irão trabalhar na lavanderia do Hospital da Candelária. Novamente a imagem do Luiz Claro. Vejam, a foto já tem mais de 100 anos, 111 anos. Então ficava impossível pegar esse contingente que está no seringal e trazê-lo para trabalhar na ferrovia, tá bom? O estilo também do camarada é o estilo americano, tá? Para resumir então, vamos resumir. O contingente humano necessário à construção da ferrovia foram recrutados trabalhadores nacionais e estrangeiros. Viu aí? Que além de atuarem na construção da estrada de ferro de Mamoré, tá? Para servir também para outros fins. O único jeito era buscar esses trabalhadores fora. Por quê? Vem para mim aqui, aluno. Quando você olha a olho, aproxima mais. Cadê? Isso, tá bom. Quando existe a falta da mão de obra local, o único jeito é você buscar essa mão de obra em outros estados ou até em outros países. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2006, começou o processo de construção das usinas do Madeira, aqui em Santo Antônio e Giral. Eu lembro nitidamente. Você procurava naquela época, a diária de um pedreiro era R$ 35. Você procurava um pedreiro na cidade, não tinha ninguém. Você procurava um caçambeiro, não tinha ninguém. Toda a mão de obra de Porto Velho, de Rondônia, acabaram indo prestar serviço nas usinas. Viu? Só que eles não passaram 3 meses. Por quê, Lorismar? Porque o trabalho nas usinas era diuturno. Era equipe de manhã, equipe de tarde, equipe de noite e equipe de madrugada. Ótimo. E equipe de madrugada. Então, assim, tinha um período para o cara descansar e um período para o cara trabalhar mesmo pesado. Só que os nossos conterrâneos aqui de Rondônia e de Porto Velho não se sentiram assim à vontade com o ritmo de trabalho e acabaram caindo fora das usinas. Só que o empreendimento não podia parar. Aí o que as usinas fizeram? Foram recrutar trabalhadores fora do nosso estado. E aí vinha gente de Natal, de Fortaleza, gente lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de várias partes do Brasil. Você chegava no aeroporto, estava lotado. Os caras falam de barreiro, né? Os caras que trabalham com barragem. E muita gente nos aviões, lotado. Teve até um período que, quando estava acabando a construção das usinas, os caras foram abandonados aqui. Aí o MP entrou com uma ação, fazer com que as usinas pudessem devolver esses trabalhadores às suas terras de origem. E assim aconteceu. Você chegava ali dia de sábado e domingo, lá na Praça Marechal Rondon, tinha para mais de 10 a 15 ônibus ou 20 ônibus. Eles vinham todos para a cidade ali, faziam aquela festa. Foi um período que cresceu muito a nossa economia. Mas, conclusão, eu quero te dizer que a mão de obra local não foi suficiente e o empreendimento das usinas, Furnas,
foi buscar essa mão de obra em outros estados, inclusive em outros países. Eu conheci engenheiros que vieram para trabalhar nas usinas e aqui ficaram até o seu término. Então, isso se replica muito no mesmo processo da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Na falta de trabalhadores, busca-se em outros estados. Não tem outros estados, se buscou fora do Brasil. E aí, por isso que foram para mais de 50 nacionalidades, foram oferecidos mundos e fundos, e para que eles vieram, e aqui muitos acabaram deixando seus sonhos, suas realizações. Morreram, e muitos foram enterrados no cemitério da Candelária. Tá certo? Obrigado aí. Joga lá na tela. Gostei da imagem, viu? Valeu, produção. Muito boa a imagem. Parabéns. Depois tem um aditivo, ok? Olha aí. O grupo de Farquhar, de Percival Farquhar, ainda tentou inicialmente a importação, como era chamado, o processo de captação de mão de obra. Ainda tentou. De trabalhadores espanhóis que haviam servido à construção das estradas de ferro em Cuba. Só que, por algum motivo, não deu certo esses espanhóis vindo de Cuba. Ah? Olha aí, a divulgação dos perigos e da insalubridade da região do Madeira teria afugentado esses primeiros trabalhadores. Ou seja, espantado. Claro, vem para mim. O cara fala assim, eu tenho um serviço para você lá na Amazônia, lá em Rondônia, na verdade assim, na Amazônia, construir uma ferrovia. Vocês imaginam que aqui a floresta era totalmente virgem. Você ia chegar, ia ser desbravador, né? Ia correr o risco de contrair malária, febre amarela, tuberculose, enfim, vários tipos de doenças regionais ou tropicais. Então, aqueles que achavam assim, cara, eu não tenho nada a perder, eu vou. E ele veio. Muitos falaram assim, você acha que você é da Europa para ir para a Amazônia, para ser morto com flechada de índio? Não. Muitos preferiram não vir para cá, por medo, por receio. Claro, até eu, no momento, eu falei assim, será que vale a pena? Então você coloca aí na balança, se vale a pena vir, quanto é o salário, qual o período que vai ficar, qual o tipo de serviço. Você faz uma análise, aí você vem. Caso ao contrário, não deu certo, não vou não. Então, assim, acabou espantando muita gente. E os que vieram foram, de fato, os guerreiros. Nós chamamos assim, os faca na caveira, né? Como é que é, Vitor? Faca da caveira? Aí é faca da caveira, tá? Pronto, já existe o símbolo da faca da caveira. E aí, esses que vieram, conseguiram trabalhar, conseguiram realizar seus sonhos e voltaram para a família. E muitos ficaram aqui. O livro do Vitor Hugo, o Vitor do Manuel Rodrigues Ferreira, Ferrovia do Diabo, ele fala em torno de 5.000 e alguma coisa que morreram. Até porque tem todos os relatos, tem toda a relação desses elementos que morreram, certo? E então colocamos logo 6.000. Morreram durante a construção 6.000 trabalhadores. Teve um camarada, teve um autor, eu não lembro agora o nome dele, mas o livro é Amazônia. O nome do livro é Amazônia. E lá ele disse que cada dormente equivale a uma vida humana. Nossa! Então foi um impacto muito grande. Lá fora ainda se pensa nisso. Aluno, são para mais de 500 e poucos, são 540 e poucos mil dormentes. Quase 1 milhão de dormentes. Não morreram tudo isso. Não veio tudo isso para cá. Então, dizer que cada dormente é uma vida humana, nada. Isso aí é para criar um impacto negativo. E, de fato, até hoje tem gente que fala isso. Infelizmente, por falta de informação. Mas também para dizer que, o quanto foi perigoso construir. Não é à toa que se chamou Ferrovia do Diabo. Manuel Rodrigues Ferreira falou no livro Ferrovia do Diabo, pelo fato de ter morrido muita gente. Mas também a floresta intacta,
O homem veio, começou a desbravar, as doenças começaram a vir, e aí, principalmente a malária. O índio começou a perceber que o habitat dele estava sendo detonado, ele vai reagir. Tá? Muitas tribos irão reagir, muitos índios irão morrer, mas também irão matar. Eu vi uma imagem aqui de Ariquemes, um imigrante. Ei, parece coisa de filme de cowboy. Quando eu era criança, meus 10, 12 anos, eu assisti aquele filme de Bang Bang. Parece filme de cowboy. Eu vi uma imagem de um sitiante todo furado de flecha. Eu acho que tipo mais de 7 ou 9 flechas no corpo dele. Cara, aconteceu aqui em Rondônia. Olha que incrível. Mas devido a essa invasão, a chegada do homem branco nas terras totalmente inóspitas, que era perigosa mesmo. Joga na tela, vamos conferir comigo essa imagem aqui, ó. Observe que os camaradas todos aí é estilo americanizado, o chapéu, ali o lenço, e aqui o cara estava, eu acho que era uma máquina Olivetti, tomando nota do registro. Ou seja, o cara aqui está com a perneira, aí já está se preocupando com a picada de cobra, né? E engenheiros e outros trabalhadores que estão presentes nessa imagem. Então, assim, era necessário registrar tudo. Uma coisa, aluno, talvez você não percebeu nessa imagem, mas era algo muito importante aqui em Porto Velho. Isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Andar armado. Todo e qualquer cidadão que vinha para cá trabalhar era obrigado a andar armado. O cara com uma 44, no Coldre. Para que isso, professor? Nós temos aí o índio. Então, se o índio vier com graça, mete bala. Era autorizado. Sabiam disso? Então, a grande maioria... Porto Velho é como se fosse a região do Texas. Todo mundo andando armado. Viu? Nós tivemos em Porto Velho o primeiro jornal, se chamou The Porto Velho Times. Olha aí, não tem o New York Times? Pois é, teve aqui o nosso The Porto Velho Times. E esse jornal existe até hoje. Quer dizer, existe a imagem dele, né, os exemplares, mas ele não funciona mais. Tá certo? Joga no quadro, acompanhando comigo. O capitão Walter Dudley vai propor a ideia de aliciar nativos, índios, das colônias inglesas da América Central. Para quê? Para trazer para cá e aqui trabalhar na construção da ferrovia. E aí observem, os caras estão, na verdade, eles planearam o terreno, eles limparam, derrubaram a mata, planearam, compactaram bastante o lastramento, que é o lastro aqui, né? O alicerce, olha aqui, observe aqui o alicerce. E aí estão colocando o dormente do lado do outro, depois vem o trilho. Aí, ó, a vara maior que passa aqui, que vai fazer a amarração, certo? E aí por onde o trem vai passar. Então, era um trabalho ciclópico. 366, 366 km até Guajará-Mirim. E um detalhe, tá? Os caras tinham o maior trabalho de fazer isso durante o dia, quando chegava à noite, os índios vinham e retiravam. Olha aí, trabalho em vão. Aí foi quando a Madeira Mamoré começou a eletrocutar os trilhos. Quando os índios chegavam lá, puf, caía de trancado, ok? Ou seja, morriam eletrocutados. Isso por diversas vezes eles fizeram, certo? Aí nós temos a farmácia, que atendia aos nossos doentes, e eu chamo a atenção para você novamente, aluno, que o Marechal Rondon, em 1907 a 1909, ele traz a linha telegráfica para cá, de Cuiabá até Santo Antônio. 1907 a 1909, a linha telegráfica, certo? Só que a Madeira Mamoré já possuía o telefone. Olha aí, o telefone
Porto Velho já tinha o telefone em 1912. Incrível, né? Porque a Madeira Mamoré era uma empresa muito rica. A vantagem da atração em que muitos já haviam adquirido experiência na construção de ferrovias e do Canal do Panamá, em sua região de origem. De quem estamos falando? Aqui, ó, dos nativos da colônia inglesa da América Central. Tá bom? Avançamos. Bom, aluno, deixo você agora para curtir um pequeno documentário sobre os trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré. Aperta o play aí. De setembro de 1911, foi inaugurado o novo trecho da ferrovia até o quilômetro 220, na foz do rio Abunã. No final do ano de 1911, existiam 220 quilômetros de tráfego efetivo de Porto Velho a Abunã. Os 72 quilômetros Abunã a Ribeirão estavam prontos, com tráfego provisório, enquanto a ponta dos trilhos alcançava o quilômetro 306, até onde chegavam os trens de lastro. O restante, do quilômetro 306 até o final da linha, em Guajará-Mirim, numa extensão de 58 quilômetros, se encontrava em construção. A Madeira Mamoré Railway Company já possuía 11 locomotivas, 2 carros de passageiros, 76 vagões fechados e 163 gôndolas. Com locação feita até a Cachoeira dos Araras, a estação de Abunã foi inaugurada em 1912. Entre a estação do Abunã e a de Mutum, Paraná, havia uma reta de 36 quilômetros, uma das maiores retas de linha férrea do Brasil, não se comparando à maior linha reta sobre trilhos, que é o trecho da ferrovia Trans-Australiana, com 478 quilômetros. Esse trecho pantanoso, na reta do rio Abunã, é construída uma estiva de troncos de palmeiras para o trem de lastro passar, com equipamentos para sentar os dormentes e os trilhos. Que dos 21 mil trabalhadores que vieram para esta obra, grande parte deles não voltaram. Perderam suas vidas na floresta amazônica. O cemitério da Candelária, criado no ano de 1878, ainda na gestão da empresa Pitt Collins. Lembrando que Candelária significa purificação. Aqui estão enterrados os trabalhadores da Madeira Mamoré, que vieram de várias partes do mundo para a realização de um sonho. E aqui descansam o espírito de aventureiro das mais diversas nacionalidades. É muito comum você presenciar nessa região do cemitério da Candelária lápides como essa, aqui à nossa frente. Quando você observa que a primeira escrita, nós utilizamos folha para poder esfregar na lápida e você ter o entendimento quando aparece aqui o alto relevo, certo? Ó, está escrito em árabe e logo abaixo vem a escrita em português, ó. Observe aqui. Aqui está falando, aqui jazem, ó, os restos mortais de Reina Buzaglo, esposa de Abrão Buzaglo, que nasceu, na verdade, ela morreu aqui, ó, aos 41 anos de idade. Mas aí você pergunta, professor, é uma mulher. E o nome é brasileiro. Pois é. Em 1920, quando o cemitério da Candelária ele foi desativado, nós tivemos aqui um enterro de aproximadamente 40 brasileiros. Mas um fato que chama atenção é que aqui no cemitério da Candelária foi enterrada uma única brasileira. O nome dela? Lídia Xavier. Pois é, brasileira. Acontece que Lídia Xavier, ela teve um caso com um dos engenheiros da estrada de ferro Madeira Mamoré. Isso não podia vir à tona. Tanto é que a lápide dela está todo em inglês, a escrita. Senão, a coisa complicaria para o engenheiro naquela época, né? Então, o único caso registrado de brasileiro que
que foi enterrado como estrangeiro foi a de Lídia Xavier. Os demais passam a ser enterrados a partir de 1920, quando o cemitério da Candelária teria sido desativado. E depois dessa filmagem que nós fizemos, desse documentário no cemitério da Candelária, ele acabou sofrendo uma revitalização, uma estrutura para poder atender o visitante, o turista, com um painel ali, de entrada, um mosaico bem bonito, e adentrando também você observa que as trilhas estão bem mais limpas do que no passado, tá bom? Seguimos, vamos lá então na tela. Vejam só, durante a primeira fase da construção da ferrovia, ainda no século XIX, já se registram a presença dos barbadianos entre os quase 1000 trabalhadores que embarcaram rumo às selvas de Santo Antônio, no Rio Madeira. E esse aqui, até hoje, nós temos registro dessa nacionalidade aqui em Rondônia. A presença maciça desses grupos de negros caribenhos se tornou uma força expressiva de destaque nos trabalhos da ferrovia a partir já do século XX. Aqui pode observar que uma árvore caiu sobre a ponte e acabou danificando. E aqui os trabalhadores estão, claro, na labuta todos os santos dias. Várias outras nacionalidades se fizeram representar no contingente de trabalhadores da ferrovia. Aí eu te chamo a atenção, eu tenho aqui italianos, norte-americanos, ingleses, gregos, hindus, espanhóis, portugueses, recriaram na Amazônia o mito bíblico de uma nova Babel do imperialismo. Olha que legal, bonito, né? Babel do imperialismo. Veja algumas imagens. Os diferentes tipos de trabalhadores da Madeira Mamoré Railway Company, contratados pela Meijake Randolph, viu? Aí, um hindu, por exemplo, o cara não vai abrir mão do seu turbante, tá? E ali, trabalhadores italianos também. Na Amazônia, parece ter predominado um conjunto de operários caribenhos, procedentes de diversas nacionalidades, ali do centro-americanos, Barbados, Trinidade, Jamaica, Santa Lúcia, Martínica, São Vicente, Guianas, Granadas e outras ilhas das Antilhas. Esses negros, de formação protestante e idioma inglês, eram de forma geral denominados de barbadianos. Ok? E uma amiga minha, a professora Cleide Blackman, é uma doutora nessa área, inclusive o seu mestrado e doutorado é voltado para a história da chegada dos barbadianos aqui em Rondônia. Inclusive, ela tem a sua tese do Mar do Caribe ao Rio Madeira, ok? Inclusive tem até um documentário. Bom, observe aí também mais imagens de trabalhadores, talvez hindus, não hindu não, porque ele está de chapéu, mas ou coreano, ou japonês, ou boliviano, porque pode ser até irmã da Aldelina, né, Vitor? Porque aí temos o olho puxado, né? O olho puxado, não sei de nada, então vamos lá. Vamos lá. Conforme Manuel Rodrigues Ferreira, a Ferrovia do Diabo, autor desse livro, foi importado durante o ano de 1910, olha aí, 1.636 brasileiros e portugueses, e 2.211 antilhanos e barbadianos, 1.450 espanhóis, mais 229 pessoas de nacionalidade desconhecida, totalizando 5.596 trabalhadores não qualificados. Então, não tem como dizer que morreu 6 milhões. Cada dormente equivale uma vida humana.
certo? Olha aí, o tipo de trabalho, entendeu? Estavam ali mesmo para o que der e vier, certinho? Já no ano de 1907 e 12, foram recrutados 21.783 trabalhadores de várias partes do mundo. E quando o Luiz, claro, ele traz essa imagem novamente, olha que bacana, a bandeira brasileira e a bandeira americana, certo? Tudo aí, claro, para poder chamar a atenção desse empreendimento imperialista na floresta. Lembrando que eu faço uma conexão da segunda Revolução Industrial, que vai a partir de 1850, então o Brasil já está dentro desse contexto. Tá certo? Olha lá, nos Seringais, talvez, a população registrada de Porto Velho em 1912, 1912, em Porto Velho, 1912, foi de 800 pessoas, tá bom? Deixa eu, 1912. A população de Porto Velho, no ano de 1912, era de 800 pessoas. Professor, só isso? Só. Pouquíssima, né? Muito pouco para um número tão grande de imigrantes. Imigrantes era maior. Mesmo considerando que boa parte dos trabalhadores partiu com o final da construção da ferrovia. Então, se nós temos aqui 21.783 trabalhadores que vieram de várias partes do mundo, quando acabou a construção, viu aí? Olha aí, Porto Velho só tinha 800 habitantes. Fechou? Compreendeu? Pois é. Na sequência, em meio à euforia da borracha, contingentes de operários construíram um dos maiores marcos da modernidade da Amazônia. A Madeira Mamoré, ela foi a representação máxima da tecnologia e da civilização. Ela deveria estabelecer e viabilizar as práticas do capitalismo em pleno mundo encharcado da Amazônia. Olha, percebeu? E aí, para fechar, a Amazônia, ela foi palco de um espetáculo audacioso e, de fato, e ao mesmo tempo, trágico. Os trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré repousam sobre as vidas de milhares de operários que em suas obras vieram trabalhar. Aqui vocês estão vendo as britadeiras colocando o concreto na cabeça da ponte. E aí, os diversos tipos de trabalhadores. Não era fácil, senhor. Nós estamos aí no início do século XX. Não existia tecnologia. Esse aqui é um guindaste que vocês estão vendo. Ó, aqui é um guindaste que leva aquelas peças mais pesadas, né? Daqui até Guajará. Gente, ali em Abunã, ali que foi a mortandade. Ali morreram muita, mas muita gente. E aí, vem para mim, eu te aconselho, aluno, se caso você queira saber mais sobre a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, leia o livro Ferrovia do Diabo, de Emanuel Rodrigues Ferreira. Ele vai abrir tua mente e eu te falar, é muito bom, eu já li várias vezes, mas deixo aí a dica para vocês. Agora, não vai dar nem tempo de tomar um cafezinho, daqui a pouco eu estou de volta para fazer aquela revisão de 5 minutos. É rapidinho, não dá nem tempo de ir ao banheiro, é lá e cá. Tchau, tchau.